A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor? Digam amém. Digam aleluia. Digam glória a Deus. Você tem a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, glória a Jesus. Eu queria ler com você o texto da palavra do Senhor, que está em Isaías, capítulo de número 44, e nós leremos o versículo de número 3 ao 5, livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 3 e o versículo de número 4, glória a Deus, até o 5, por gentileza. Glória a Deus. Enquanto vocês vão achando o texto, a palavra de Deus, quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Depois de 12 dias consecutivos aqui na presença do Senhor, foi uma bênção e estarmos juntos novamente para celebrarmos o nome de Jesus Cristo. Aleluia, sempre é um prazer. Glória a Deus. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Isaías capítulo de número 44, versículo de número 3 ao verso de número 5 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. E este dirá: eu sou do Senhor, e aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. E quantos podem dizer amém por esta palavra? Glória a Deus. Você crê que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite? Glória a Deus. Então levante a sua mão bem alto para o céu e diga assim: Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Tome o seu assento. Glória a Jesus. Aqueles que podem, aplaudam ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, desde mais cedo estou em oração a Deus, pedindo a Deus um direcionamento para a palavra que estarei ministrando. E confesso aos irmãos que cheguei mais cedo, foi tirar um período também ali de oração, meditação da palavra, mas quando começou a chover, eu entendi o que Deus queria falar. Confesso que eu estava com outra mensagem preparada, mas aqueceu no meu espírito esse texto de Isaías capítulo de número 44, precisamente esses versículos que nós lemos, os versículos de número 3 ao versículo de número 5, que nos fala aqui sobre a promessa do derramamento do Espírito de Deus. Essa promessa que foi tão aguardada, tão desejada, tão esperada, mas somente na plenitude dos tempos nós podemos experimentar tudo isso que muitos desejavam, mas não pôde ter na sua essência, na sua plenitude. Quando eu falo, irmãos, de avivamento, o significado da palavra avivamento significa tornar-se vivo, reanimar-se. Eu vejo que a maior necessidade do nosso tempo, da igreja do Senhor Jesus, não são bênçãos materiais. Após o nosso projeto de vida,
eu fui com alguns irmãos na terça-feira, porque nós encerramos aqui na segunda, mas na terça eu fui levar os pedidos de oração ao monte, e eu fui com alguns pastores nossos, alguns irmãos, e nós tiramos ali alguns períodos de oração. E ali naquele monte eu orei a Deus, e o Espírito de Deus ministrou muito forte no meu coração sobre o desejo dele de derramar nesse tempo um grande avivamento sobre nós. Não é porque eu sou o líder da igreja, mas como eu estou sedento por um avivamento, como eu vejo a necessidade de um verdadeiro avivamento. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você se sente um cristão avivado? Você é um cristão avivado? O que é avivamento na sua perspectiva bíblica? O que é avivamento no seu modo de pensar? Porque avivamento na nossa perspectiva humana é muito mais além do que um encontro como esse. É muito mais além, vai muito mais além do que um encontro, um movimento onde nós nos reunimos para podermos cantar louvores a Deus. Avivamento perdura quando nós saímos da porta da igreja para fora. Quando isso reverbera nas nossas ações, nas nossas decisões, na nossa vida, isso é um verdadeiro avivamento. Isso é um verdadeiro avivamento, e na perspectiva bíblica, avivamento é voltar-se inteiramente para Deus. Avivamento é você negar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. É você ter fome e sede por Deus. E é por isso que eu te pergunto: você se considera um cristão avivado? Porque tem muita gente que hoje está carregando a nomenclatura, a expressão cristão. Eu frequento uma igreja, eu estou dentro de uma igreja, eu me assento para ouvir a palavra, mas a pergunta é: existe uma chama que arde no seu coração por Deus, pelas coisas de Deus? Existe uma chama que arde no seu coração para você viver o propósito de Deus para a sua vida? Porque o que estão chamando por aí de avivamento não passa de movimentos, de fogo de palha, daquele cristianismo, daquela fé que é momentânea, que é temporal, que é feita de altos e baixos. Nós precisamos nos perguntar: que tipo de avivamento eu estou buscando de Deus? Que tipo de cristianismo eu estou buscando? Eu estou tentando revelar para este mundo. A história vai falar de inúmeros avivamentos. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, houve grandes avivamentos. E a pergunta que eu sempre fiz para Deus foi essa: Senhor, por que avivamentos não perduram? Por que avivamentos não duram muito tempo? Porque avivamentos, eles são temporais. Você já parou para pensar nisso? É porque nós temos a tendência de idolatrarmos os moveres de Deus. Oxalá se fosse os moveres de Deus, mas vamos melhorar isso aqui: idolatrarmos os homens que são usados por Deus, idolatrarmos pessoas. Quando Deus começa a levantar alguém, quando Deus começa a usar alguém, ali a pessoa deposita o seu coração, a sua devoção. Você pode perceber que no deserto, quando a nuvem de Deus estava guiando o povo de Israel, a Bíblia diz que aquela nuvem se movimentava. E Deus ministrou algo no meu coração, que avivamento é isto: a nuvem de Deus se movimenta. A nuvem do mover de Deus se movimenta sobre a face da terra. Por exemplo, hoje
há um grande avivamento acontecendo no Irã, em meio à perseguição, em meio à guerra, em meio a tantas coisas. Existem cristãos ali que estão se levantando naquele lugar de tanta perseguição religiosa. Há um avivamento acontecendo na América Latina, precisamente em alguns países como Colômbia. Por que que esses movimentos, essas ações de Deus, elas vêm e vão? Por que que elas não perduram? Porque a nossa tendência é acostumarmos com a presença de Deus. E às vezes Deus permite desertos, Deus permite sequidões na nossa vida. Para quê? Para nós buscarmos ao Senhor. Deus às vezes permite aquela glória ir embora, aquela presença ir embora, para nós clamarmos de volta a esta presença. Por exemplo, em 1904, no país de Gales, Deus derramou um grande avivamento através de um homem chamado Evan Robert. Foi um grande e poderoso avivamento que aquele povo viveu naquele lugar. E esse avivamento durou apenas 9 meses. 9 meses. Mas quando nós olhamos a história do avivamento de Gales, nós vamos perceber que nesse pouco tempo, nesses 9 meses de avivamento, Deus impactou aquela nação inteira. Deus impactou aquela nação toda. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres do Espírito de Deus de todos os tempos. Em pouco tempo, em poucos meses de avivamento, o país inteiro foi transformado. Segundo a história, mais de 100.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu único Salvador. A notícia se espalha ao redor do mundo, porque há quem pensa que avivamento é só para você pular dentro da igreja, é só para você chorar, só para você se derramar, é só para você entrar numa êxtase espiritual. Avivamento genuíno é conversão. Avivamento genuíno é arrependimento, é posicionamento. Mais de 100.000 vidas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus nesse avivamento de Gales. O avivamento do país de Gales aconteceu porque havia o quê? Tem um segredo. Por que que avivamentos acontecem? Por que que avivamentos de Deus são derramados sobre pessoas? Porque avivamentos de Deus só são derramados sobre pessoas sedentas. O avivamento do país de Gales aconteceu porque havia pessoas naquele lugar sedentas, e Deus derramou a sua água sobre os sedentos que estavam ali. Queridos, eu não sei você, eu não sei a tua casa, eu não sei a sua família, eu não sei você, mas eu estou sedento por um avivamento. Eu quero viver um grande avivamento. E eu reconheço que esta palavra avivamento está muito desgastada no nosso meio evangélico brasileiro. Percebam que em muitos redutos o avivamento tornou-se sinônimo de esquisitices. Esses dias atrás eu estava vendo alguns movimentos, meu Deus, cada coisa bizarra, estranha, e muitas pessoas chamando de avivamento. Lugares que o culto parece mais um terreiro de umbanda, de quimbanda, do que um culto a Deus. Será que avivamento é só rodopiar, é só pular, é cair no chão, é babar? Não, avivamento é mudança de rota. Avivamento é conversão genuína. E há aqueles que confundem avivamento com toda sorte de secretismo religioso. Há muitos que associam avivamento com outras novidades que estão por aí no mercado da fé. Hoje tem igreja para todo gosto, tem culto para todo gosto, tem pastores para todo gosto. Não, eu quero um pastor mais tradicional. Tem. Eu quero um pastor mais moderno. Tem. Eu quero um pastor que é essa linha mais equilibrada. Tem. Eu quero igreja assim assado. Tem.
Mas avivamento não é as novidades do mercado da fé. Porém, quando nós olhamos essa expressão avivamento, nós vamos entender os desvios de muitos, a apatia ou a oposição de muitos. Mas isso não abafa no peito daqueles que desejam um verdadeiro avivamento, esse anseio por um grande derramar de Deus, esse anseio por um genuíno e poderoso avivamento espiritual. Isso não pode abafar no seu peito, isso não pode abafar dentro de você, esta chama. Eu sei que existem muitos se corrompendo lá, mas ainda existem os remanescentes de Deus que estão dizendo: Senhor, nós queremos, nós desejamos, nós queremos algo sério da sua parte. E nesse texto que nós lemos, Deus aqui, Ele está fazendo uma promessa. Eu disse que é o próprio Deus que está fazendo aqui uma promessa. Deus está fazendo a promessa de derramar água sobre o sedento. Percebam, os homens têm sede espiritual. Os homens têm sede espiritual. E é a sede de Deus, e é a sede por Deus. Porém muitos estão sedentos, sem beberem da água, sem beberem daquilo que Deus produz, sem beberem daquilo que Deus pode dar. Olha só o que Jesus vai dizer em João 7,37: se alguém tem sede, vem a mim, beba. Se aproxime de mim, beba. Jesus está dizendo isso aqui para a multidão que o seguia: se alguém tem sede, vem a mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Que avivamentos acontecem quando nós, os sedentos, damos o primeiro passo de nos aproximarmos mais do Senhor. Vem a mim, é Jesus que está chamando. Olha, eu não sei você, mas Deus está me chamando para perto dele. Deus está me chamando para uma intimidade maior. Deus está chamando alguém aqui a uma intimidade mais profunda. E Ele está dizendo: se alguém tem sede, vem a mim, porque de mim tem águas, águas vivas, águas que podem matar a sua sede. E Ele vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Sabe o que Jesus está prometendo? Que quando você aproxima dele e bebe das águas dele, você se torna também um lugar onde vai fluir águas que vai matar a sede de muitas pessoas. Eu quero profetizar isso em nome do Senhor na sua vida. O avivamento que Deus quer gerar em você, o avivamento que Deus vai gerar em nós, vai fazer a gente matar a sede também de muitas pessoas. O seu lar vai ser alcançado, o seu trabalho vai ser alcançado, as pessoas à sua volta serão também alcançadas. Se você crê nesse avivamento e deseja vivê-lo em Deus, levante a sua mão e glorifica a Ele nesta noite. Em João 4,14, Jesus disse à mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca tornará a ter sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Deus está esperando um passo nosso. Deus está esperando um passo da igreja. Deus está esperando uma entrega. Deus está esperando um posicionamento. Deus está esperando uma proximidade com o sagrado. Deus só quer que nós nos posicionemos, porque a hora que Ele liberar os céus, não tem nada que vai deter o mover dEle na nossa vida. Oh, glória a Jesus. Você crê que Deus tem algo poderoso para liberar sobre nós? Agora a pergunta: por que devemos esperar um avivamento? Eu estou esperando um avivamento. Quem deseja viver um verdadeiro avivamento? Por que nós devemos esperar? Vamos ver aqui a ação de Deus para saciar o sedento, nesse texto em que nós lemos. Se possível, coloca o texto. Isaías, capítulo de número 44, o versículo de número 3. Olha o que o texto vai dizer aqui, preste bem atenção. Eu derramarei
porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Segura aí. Quem está prometendo aqui, irmãos? Não ouvi. Quem está prometendo? Então repita comigo: Deus é o autor da promessa. Por que nós devemos esperar um genuíno avivamento? Porque Deus, Ele é o autor da promessa. Quem fez esta promessa não foi homens. Quem fez esta promessa foi o Senhor. E avivamento não é uma invenção terrena. Avivamento não é uma invenção de homens. Avivamento é uma criação celestial. Avivamento vem dos céus. Deus é o autor. Ele está dizendo: eu derramarei. E Deus começa. Deus é quem começa a obra, porque o texto vai dizer: eu derramarei. O próprio Deus dizendo, e Ele está deixando bem claro para nós, que avivamento é Deus que começa. Esta obra do avivamento, esse derramamento, é Ele que começa sobre os sedentos. Não é o homem que libera, não é o pastor, não é o poderoso, não, é Deus, vem da mão de Deus, vem do domínio de Deus, do governo de Deus. Então entenda isto: se Deus é o autor da promessa, é Deus que começa a obra do derramamento de água sobre os sedentos. Outra coisa que eu aprendo: se Deus é o autor da promessa, é Deus que dá a continuidade desse derramamento de água sobre os sedentos, porque Ele vai dizer: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, derramarei o teu espírito sobre os teus descendentes. Ou seja, é algo contínuo, é algo que Deus deseja fazer, não somente na sua vida, mas na vida da sua casa, na vida da sua família, nos seus descendentes. Quem recebe, diga glória a Deus. Entenda que Deus é o autor da promessa, e se Deus é o autor da promessa, é Deus que expande, é Deus que faz esse avivamento criar uma proporção, é Deus que faz esse avivamento crescer. A obra do avivamento não é produzida pela ação do homem, é uma obra de intervenção divina. Quando nós olhamos a oração do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo 2, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi as tuas declarações, e eu temi, veio temor no meu coração. Aí ele vai fazer uma oração: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembre-se das tuas misericórdias. É Deus quem aviva. A oração de Abacuque aqui é por um avivamento, e ele está dizendo que esse avivamento foi despertado pelas declarações de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Esta vontade, esse desejo veio pelo poder da palavra, pelas declarações de Deus. E quando nós olhamos o avivamento de Gales, Evan Roberts, em pleno avivamento galês, ele diz o seguinte: não sou eu a fonte deste avivamento, eu sou apenas um agente entre o que vai ser uma multidão. Eu não sou aquele que está tocando os corações de homens e mudando vidas de homens. Não sou eu, mas o Deus que opera em mim. Olha aqui para mim: sabe quem opera o avivamento, o arrependimento no coração dos homens? É o Senhor. Quem gera isto é o Senhor, é Deus, e Ele é o autor. Ele está dizendo: eu derramarei, não é o homem que vai derramar, sou eu quero derramar. Agora, Deus começa por onde? Está claro no texto: derramarei água sobre o sedento. Repita comigo: sedento. Você pode dizer bem alto comigo assim, repita: Deus começa avivamentos por pessoas sedentas. Qual é a sua sede? A sua sede é ser rico? A sua sede é ser poderoso, poderosa? A sua sede, a sua vontade é de casar? Não estou dizendo que isso é errado,
Mas você precisa entender que tudo se canaliza em Deus, tudo vem de Deus. Se você busca esse avivamento, se você busca isso de Deus, todas essas coisas te acompanham. A sede tem que ser por Deus, avivamento é a resposta de Deus às necessidades do homem. Qual é a sua maior necessidade? A sua maior necessidade não é um bom emprego, a sua maior necessidade não é um lar, a sua maior necessidade, meu querido irmão, não é uma promoção na sua empresa. A sua maior necessidade é a presença de Deus, é o poder de Deus em você. É Deus, é Deus, é Deus. Crentes sedentos, é isso que nós precisamos ser. Todos nós deveríamos estar sedentos por mais de Deus. Pastor, eu estou com sede de vitória, eu estou com sede disso. Eu sei, isto não é errado, mas não pode ser maior do que a sua sede por Deus, pela presença de Deus. A sua alma, a sua vida tem que anelar pela presença de Deus. A sede nos levará à fonte da qual poderá tirar água da vida. Aprenda isto. Israel aprendeu isso quando chegou a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, porque estava sedentos. Em Números 33 verso 9 fala-nos disso aqui. A Bíblia diz que ali eles encontraram águas e foram saciados. A sede nos conduz à fonte que é Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: a nossa fonte é Deus. A fonte do nosso sucesso, a fonte da nossa casa, a fonte da nossa espiritualidade, a fonte do nosso sucesso é Deus. O problema é que muitos de nós estamos procurando outras fontes, estamos deixando a maior fonte que é Deus para buscarmos outras fontes. Irmãos, se você buscar a fonte que é Deus, não vai lhe faltar água, não vai lhe faltar recurso, não vai lhe faltar milagre, não vai lhe faltar resposta. Grandes avivamentos da história começam a partir de homens sedentos por Deus. E a minha oração aqui nessa noite é: Senhor, suscite no nosso coração mais sede pela tua presença, mais sede pela tua presença. Quem quer mais sede de Deus aí, levante a sua mão e diga: eu quero, meu Deus. Começa por pessoas sedentas. Qual é a sua sede? Você está com sede de quê? Você está procurando matar a sua sede onde? Em quem? Você precisa tirar tempo para Deus. Você precisa priorizar as coisas espirituais. Você precisa priorizar a sua vida espiritual. Você precisa priorizar a sua vida devocional. Você precisa priorizar a sua vida de leitura bíblica, a sua vida de oração, a sua vida de consagração a Deus. Porque quando Deus ver em você uma disposição, uma entrega, uma sede, uma aproximação, quando Deus vê em você um posicionamento, Ele vai abrir os céus, Ele vai derramar uma chuva abundante. Olha o que a Bíblia vai dizer: porque derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os seus descendentes. A minha bênção sobre os seus descendentes. Mas há algo interessante aqui. Deus derrama rios sobre uma terra seca. A terra seca representa a nossa vida, representa a nossa realidade espiritual. A nossa terra seca representa as nossas famílias, os nossos lares, representa a nossa espiritualidade, representa muitos que estão mortos, ou aqueles que necessitam verdadeiramente de um avivamento. Terra seca, terra rachada, terra árida, que tem sede, que clama. Você já caminhou por um lugar deserto, por um lugar árido? Você já foi no Nordeste da vida, ou em algum deserto nesse mundo, ou nesse estado, nessa cidade, em algum lugar seco? Quando chove, aquela terra, ela está clamando por águas. Quando chove, começa a brotar vida.
porque aquela terra está clamando por rios, está clamando por águas. As pessoas estão vivendo como o quê? Uma terra seca, uma terra rachada, um terreno duro, ressecado, quebradiço, rachado. Quantas pessoas estão assim, com um coração petrificado, com um coração endurecido, para não ouvir a voz de Deus, resistindo à voz de Deus, resistindo à vontade de Deus, resistindo ao querer de Deus, estão secas, estão murchando a cada dia. Mas nesta noite há uma declaração de Deus para o seu coração: quer voltar a viver, quer voltar a reviver, quer voltar a florescer, quer voltar a tornar-te vida, então clame pelas águas de Deus, clame pela presença de Deus, tenha sede por mais de Deus. O que diz Deus aqui? Eu derramarei rios sobre a terra seca. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar para o seu coração que há um rio poderoso de Deus que vai entrar na tua casa. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que há um rio poderoso do Espírito que vai entrar nos teus negócios, que vai entrar na tua mente, no teu coração, e vai gerar vida em você. Em nome de Jesus, você vai parar de sobreviver e vai voltar a viver uma vida em Deus, uma vida em Cristo. Porque hoje tem muita gente que está sobrevivendo espiritualmente, sobrevivendo da vida que lhe resta, sobrevivendo do estoque, sobrevivendo do ontem, sobrevivendo daquilo que ele já viveu, sobrevivendo daquilo que ele já experimentou. Não, Deus quer que você viva uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de Deus. Agora, quais são as características de alguém que está vivendo como terra seca? As características de alguém que está vivendo como uma terra seca: elas não buscam a Deus, elas não têm desejo pela oração. Orar para Ele é sacrifício demais. Orar para ela é perda de tempo. Eu quero que você entenda que alguém que está como uma terra seca não tem desejo pelo secreto de Deus, não tem desejo por dobrar os joelhos e buscar a face, não as mãos, porque hoje nós vivemos uma geração que está buscando muito as mãos do Senhor, o que o Senhor pode dar, o que o Senhor pode ofertar. Isso é errado? Não, mas busque também a face, busque a presença. Oh irmão, a face de Deus já foi revelada a nós, o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso a Deus. Ele quer se revelar a nós, Ele deseja se revelar a nós. Então pessoas que estão vivendo como a terra seca não buscam a Deus, não desejam por Deus em oração, elas não desejam que o rio do Espírito penetre a sua alma. Porque olha para mim, meu irmão, o dia que o Espírito Santo de Deus, ele entrar dentro do teu coração, o dia que as águas de Deus entrar dentro da tua mente, você não será mais o mesmo. O dia que a presença de Deus te dominar, você vai ser transformado em outro homem, em outra mulher. Permita, em nome de Jesus, esse rio encher, esse rio lavar, esse rio te purificar, em nome de Jesus. Porque aqueles que estão vivendo como terra seca não desejam o rio do Espírito, eles não desejam que esse rio penetre na sua alma, lave a sua alma, purifique a sua alma. Mas há alguém aqui nessa noite que está abrindo o coração e dizendo: Senhor, pode lavar, pode purificar, pode tirar tudo aquilo que não pertence a Ti, em nome do Senhor Jesus. Hoje esse rio vai te lavar por dentro, este rio te lava por inteiro. Alguém recebe esta palavra? Glorifica o nome do Senhor nesta noite, porque Ele está aqui. Se você crê que Ele está falando com você, adore a Ele nesta noite, glorifica a Ele, glorifica a Ele. As pessoas que vivem como terra seca são aquelas que não dão atenção à palavra. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado e carinhosamente fala assim:
E aí, terra seca? Tem gente que é capaz, irmão, de levantar na hora que Deus está falando e ir beber água, ir no banheiro e bater papo. Aí você olha a vida da pessoa, tá a mesma coisa, não muda nada. É porque você despreza a palavra de Deus. É porque você despreza aquilo que Deus deseja falar. Porque a gente tem a mania de se apegar àquilo que a gente gosta. Eu gosto é desta palavra, eu gosto oh glória, o pastor veio e falou que a chave é minha, o milagre é, oh glória, aleluia. Isso é errado? Não, irmão, não. Mas tem horas que Deus vai falar conosco tete a tete. Tem horas que Deus quer nos confrontar. Tem horas que a palavra de Deus é para nos chamar para perto. Tem horas que nós precisamos entender o que Deus está querendo dizer para nós, discernirmos a voz do Espírito de Deus nos nossos corações. Você precisa voltar a dar atenção à palavra de Deus, aquilo que Deus quer que realmente você faça, aquilo que Deus quer que realmente você se posicione, aquilo que você quer que realmente, Deus quer que você realmente se posicione na sua vida. Como você está? Como a terra seca. Agora os efeitos do derramar de Deus está aqui nos versículos 4, coloca para mim por favor, 4 e 5. Olha o efeito, quando Deus visita a sua igreja, de acordo com suas promessas, os efeitos que se seguem, faz o povo gritar, é a mão de Deus, é o dedo de Deus, irmãos, porque quando Deus se manifesta, a verdadeira igreja sabe quando é Deus, o verdadeiro servo de Deus sabe quando é Deus. Quando Deus vem com o seu poder, com os seus efeitos, que vem para fazer a igreja se mover, o povo de Deus grita, é a mão de Deus, é o dedo de Deus, não é homem que fez isto, é Deus que fez. Irmãos, está na hora da gente voltar a desejar isto. Foi Deus que fez, é Deus que operou, é Deus que agiu, oh glória, e Ele quer fazer isso, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As pessoas sedentas serão como? Quando essas águas forem derramadas, está aqui, brotarão como a relva. Nessa igreja sozinha, nesse povo que diz eu sou a igreja, você não é a igreja, você sozinho não é a igreja. Olha para esse irmão e diga assim, você sozinho não é a igreja, você é parte do corpo. Agora um corpo ele só se forma, a igreja ela só se forma quando ela está em unidade. Pode ser 2 ou 3, mas está em unidade. Agora hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem, não, eu quero ficar em casa, eu congrego em casa, eu sirvo a Deus, eu sou a igreja. Que você é a igreja? Coisa nenhuma. Você é um membro, e membro fora do corpo ele morre. Membro fora, corta o seu dedo, tira o seu pé, tira a sua perna, tira a sua orelha, você vai ver se você vai funcionar, se aquilo que foi tirado não vai morrer. É por isso que tem muita gente morrendo, irmãos. É na comunhão dos santos que a operação de Deus acontece, é na comunhão dos santos que a presença de Deus vem, é na comunhão, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar presente. A Bíblia diz que quando a igreja primitiva se reunia para adorar, para clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus movia os céus, o poder de Deus se manifestava, o chão tremia, as cadeias eram abertas. É isso que acontece quando nós nos reunimos. Toda vez que você se levanta e diz eu vou para a igreja, eu vou buscar a presença de Deus, isso mexe com o céu, isso mexe com o coração de Deus, irmãos. Não vamos parar de congregar. E eu quero dar um aviso para você: congregue, seja igreja, participe de uma igreja, participe de um corpo, porque o verdadeiro avivamento vem para isto. O que acontece? Os resultados desse avivamento: investimento. As pessoas investem na vida de oração, na fidelidade no viver, investem no contribuir, no jejum, na adoração, como projeto de um coração alegre. Investimento.
A Bíblia diz que a igreja primitiva, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, eles passam a doarem as coisas uns para os outros, servindo do reino. A Bíblia diz que vinham pessoas e davam fazendas e colocavam nos pés dos apóstolos, a serviço do reino, a serviço da propagação do evangelho. Olha que coisa tremenda. O verdadeiro avivamento desperta em nós investimento. O verdadeiro avivamento faz gerar em nós conversão, porque não existe avivamento sem conversão. A palavra conversão significa ir numa rota e você virar bruscamente e ir ao contrário dela. Conversão é mudança, é vidas salvas, libertas totalmente das garras do diabo. São pessoas totalmente comprometidas com Deus, mudando de rota, mudando de rumo, mudando de direção. O avivamento gera isto. O verdadeiro avivamento, ele gera santidade, desprezo e abandono pelo pecado e qualquer coisa que agrade ou desagrade a Deus, melhor dizendo. É o abandono da vida dupla, é o abandono daquela fé dupla, espiritualidade versus vida de pecado. É o famoso Raimundo. Me desculpe os irmãos chamados Raimundos, mas tem um ditado: crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Quantos crentes assim? Só tem um Raimundo bênção lá. Glória a Deus. Mas quanta gente está assim, vivendo essa vida dupla. Porque verdadeiro avivamento gera em nós uma vida de santidade, reprovação de todo erro e pecado. Olha aqui para mim, irmãos. A prática do pecado precisa gerar em nós tristeza. Nós precisamos chorar pelos erros cometidos e nos arrependermos, porque o verdadeiro avivamento gera isso em nós. Uma vida de santificação, uma vida de separação. Não é você viver isolado do mundo, não. É você ser sal e luz no mundo. É você fazer a diferença. É você viver uma vida consagrada ao Senhor Deus. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Um verdadeiro avivamento vai gerar em nós uma adoração profunda, menos preocupação com a forma de adoração e mais com o desejo de agradar a Deus, porque hoje nós estamos mais preocupados com a performance em si do que com aquela adoração genuína. Hoje, para a gente adorar, irmãos, precisa de ter uma igreja bonita, com luzes, com telão de LED. Ai, eu gosto é assim, pastor. Aí é esse excesso de dopamina que a gente quer todo culto. Irmãos, eu sou de um tempo, e eu sei que muita gente é aqui desse tempo, em que não precisávamos de nada disso, mas a presença de Deus vinha e se manifestava. Não estou dizendo que isso é errado não, irmãos. Isso deve ser para somar, mas não deve ser o centro da nossa adoração. Isso não deve reger a nossa adoração. Ah não, porque hoje o som não foi perfeito, é porque o irmão errou. Irmãos, quando o avivamento de Deus chega, a adoração é verdadeira, a glorificação é verdadeira, é espontânea. Não precisa da gente ficar pedindo, levante a mão, glorifica a Deus. O crente já sente o desejo de adorar a Jesus. Ele já chega e levante as mãos, ele já chega e rasga o coração. Ele está procurando, o Senhor está procurando esses corações no nosso tempo. Ele pode achar aqui nesta noite. O verdadeiro avivamento vai gerar uma verdadeira adoração. Não precisa estar o pregador famoso, o cantor famoso. Ah, eu gosto do tal pregador. Você pode até simpatizar com o pregador, você pode até amar o cantor fulano, o pregador ciclano, mas antes de qualquer coisa, a sua fonte tem que ser Deus. Porque espelhos quebram, a fonte do homem seca, mas a única fonte que não seca
é a fonte do eterno. Em último lugar, e eu encerro para nós orarmos. O que um genuíno avivamento ele faz na nossa vida? Ocupação. Repita comigo, ocupação. Mas é ocupação com uma coisa certa. É ocupação com uma coisa certa. Ninguém fica ocioso no reino, ninguém fica ocioso na igreja. Quem não põe a mão no arado tem bastante tempo para investir em entretenimento. Tome cuidado com os entretenimentos, porque os entretenimentos dessa vida, irmãos, eles são os mecanismos que o inimigo usa para nos distanciarmos de Deus. Um dia eu conversando com alguém, essa pessoa me disse assim: pastor, por que tinha culto todo dia, e o povo vinha para a igreja, e o povo orava, e o povo... Irmão, sabe por que o povo vinha para a igreja e orava tanto? Não tinha internet. Naquela época a gente não via televisão. Ficar em casa para quê? Vamos para o culto, vamos orar. Mas hoje, irmão, tem tanto entretenimento. Cuidado com os entretenimentos, porque eles podem deixar de ser bênção em algum momento da sua vida e passar a ser um impedimento para o mover de Deus na sua vida, para você viver o grande avivamento. Cuidado com as distrações. O inimigo quer colocar diante de você, diante de nós, diante de mim, diante de todos que aqui estão, distrações. Rede social é uma amizade. Tem gente que é capaz, irmão, de deixar de vir numa ceia, num culto, para ir num shopping. Vá outro dia. O dia de culto é dia de culto, é dia de servir ao Senhor. Tem gente que é capaz de não vir à igreja por causa de um jogo de futebol. Aí a gente quer clamar pela presença de Deus. Deus não é a sua prioridade. O seu eu, o seu bem-estar, o seu ego é a sua prioridade. Eu posso ouvir um amém? Eu me lembro de uma certa vez que estava tendo uma Copa do Mundo e deu bem no culto de domingo. Alguém se lembra disso, irmãos? Os irmãos das antigas aqui lembram? Acho que não, né? Alguns irmãos lembram. E eu falei: irmãos, e o jogo ia dar bem na hora do culto. Eu falei: irmãos, quem ficar em casa, o anjo de Deus vai te pegar lá. E outra coisa, o Brasil não vai ganhar também. Dito e feito, irmão. Perdeu. E tem gente que ficou em casa. Eu não estou dizendo, irmão, que você não possa desfrutar da vida, das coisas que Deus tem te dado. Não estou dizendo isso. Mas espera aí, quando isso começa a ser prioridade e a passar na frente das coisas de Deus, porque as coisas de Deus têm que ser prioridade na nossa vida. Ou Deus não é a prioridade, ou Ele não vai ser o primeiro. Quando você inverte as coisas, quando você coloca Deus como segundo, Ele não vai aceitar ser o segundo. Ou Ele é o primeiro, ou Ele é o primeiro. Se Ele não for o primeiro da sua vida, Ele sai de cena. Mas nesta noite, há um chamado de Deus. Vamos priorizar aquilo que é de Deus. Vamos priorizar aquilo que é sagrado. Você sabe por quê? Porque Deus tem coisas poderosas para derramar sobre nós. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Se você crê, diga comigo aleluia. Como observamos, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus, e Ele deseja derramar sobre nós, os sedentos, rio sobre a nossa terra seca. Avivamento é uma necessidade urgente. Repita comigo: necessidade urgente. Sabe qual é a voz do Espírito de Deus para nós aqui nessa noite? Busquemos esse avivamento. Busquem esse verdadeiro avivamento. Esse é o tempo dos sedentos serem saciados. Este é o tempo dos famintos serem alimentados. Este é o tempo dos fracos serem fortalecidos, dos caídos serem levantados e dos mortos receberem o que? A vida de Deus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Deus vai gerar em nós este avivamento, esse desejo. Se você crê, diga comigo glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A pergunta que eu quero te fazer antes da nossa oração: você quer viver um verdadeiro avivamento? Sim ou não? Tenha sede de Deus. Ponha a sua vida diante da presença de Deus. Quando Deus te acordar de noite, você perdeu o sono. Eu estou com insônia. Não é insônia. Não pega o celular, não pega o WhatsApp, pega a Bíblia, vá para o joelho. Deus vai começar a acender as brasas deles. Deus vai começar a acender as brasas dele. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que através de você a tua casa vai viver um grande avivamento. A igreja vai viver um grande avivamento. Eu quero profetizar em nome do Senhor. Deus só está procurando alguém que quer isto. Eu quero profetizar que esta cidade vai viver um grande avivamento. E esse avivamento vai começar por nós, vai começar pelos sedentos, vai começar por você, vai começar. Eu quero que em nome de Jesus você levante a sua mão para o céu agora, e você vai fazer esta oração: Senhor, suscita em mim esta sede, suscita em mim esse desejo, suscita em mim, meu Pai, esta fome pela tua presença. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Esta é a noite que Deus marcou com você, esta é a noite em que Deus está te despertando, esta é a noite que Deus está te alinhando para você viver uma dimensão maior dessa espiritualidade, uma dimensão maior desse mover. Em nome de Jesus, começa a orar comigo. Se você tem sede, eu quero ver você orando em alta voz. Vai, mais alto, e começa a clamar, e começa a clamar, e começa a clamar, e começa a clamar. Oh, aleluia. Oramagashuramadarias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você quer esta presença, levante a sua mão para o céu e cante e ore essa canção. Vem como em Pentecoste. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Assim como a corça. Eu quero que você, em nome de Jesus, cante essa canção comigo. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, assim como a corça anseia por águas. Vamos. Precisa da chuva, meu corpo. Tem o quê? Rei meu e Deus meu. Mais uma vez, assim, assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Levanta a sua mão bem alta e cante. Faz chover, faz chover, Senhor
Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inundar o meu coração. Coloca a mão no seu coração e você vai falar com Deus agora nesta oração. Você vai falar: Senhor, suscita no meu coração esta sede pela tua presença. Suscita no meu coração esta sede pela tua palavra, esse temor pelo sagrado. Fale com Deus agora. Fala: Senhor, suscite no meu coração esse desejo pela tua presença, que eu possa te desejar mais do que tudo, que eu possa te amar mais do que todas as coisas, que eu possa reverenciar a tua presença. Eu quero que você faça esta oração. É você e Deus agora. Vai. Eu quero que você ore com autoridade. Eu quero que você ore com veemência. Eu quero que você ore com entrega. Fale para Deus: Deus, tira tudo de mal em mim. Tira tudo que é empecilho para esta presença habitar, para essa presença reinar. Me ajude a tirar, a limpar, a fazer uma reforma na minha vida, daquilo que eu preciso tirar e mudar, para que a tua presença, ela venha reinar, ela venha habitar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você ore agora. Faz esta oração. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Aumente a tua voz, aumente a tua voz, aumente a tua voz. Oh aleluia. Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Quem pode levantar a sua voz e glorificar a Jesus? Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Enquanto eu orava aqui, eu falava para Deus te despertar pela madrugada. Deus vai começar a despertar crentes pela madrugada. Tem gente aqui que vai começar a sentir uma fome, um desejo por Deus assim, desesperadamente. E outra coisa, sabe o que o Espírito de Deus falou no meu espírito? E eu vou falar aqui, que Ele está levantando referenciais. Ele está levantando pessoas que vão incendiar outras pessoas. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Que esse avivamento começa por mim. Que esse avivamento começa por mim. Quem crê, diga aleluia. Vamos aplaudir e glorificar a Jesus mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu quero fazer a última oração agora. Eu quero fazer a última oração agora. Eu quero fazer uma oração pela tua semana. Eu quero fazer uma oração pela tua casa, pela tua família. Eu quero fazer uma oração por você, pela tua saúde física, emocional, espiritual, para a sua vida, antes de nós despedirmos. Mas antes eu quero perguntar: há alguém entre nós que você ouviu a palavra de Deus e deseja entregar a sua vida a Cristo? Há alguém que você ouviu a palavra de Deus e você deseja beber da fonte do Senhor? Eu quero me entregar, pastor. Eu me arrependo. Eu quero ir na contramão deste mundo. Tem alguém? Levante a sua mão. Se você tiver essa sede, essa vontade, se Deus está te chamando aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, para você viver uma nova vida. Tem alguém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Sim, aqui à frente, você pode vir. Eu queria que vem aqui alguém da igreja acompanhando isso.
Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que você nesta noite deseja entregar sua vida a Cristo? Deseja confessar Jesus como o único Salvador da sua vida? Você que afastou dos caminhos do Pai, da casa do Pai, mas você deseja voltar? Hoje é o dia. Amanhã pode ser muito tarde. Tem alguém? Levante mais alguém. Nós temos uma vida aqui diante do altar de Deus que ouviu a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Se tiver, não resista à voz do Espírito. Ele está te chamando hoje, agora, é agora. Venha. Amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje, agora. Pela última vez, tem mais alguém? Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para você viver uma nova vida. Jesus está te chamando para você viver uma nova dimensão. Se tiver, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vamos orar por esta vida. Glória a Deus. Está em lágrimas aqui diante do altar do Senhor. Deus, eu apresento esta vida que está diante do seu altar. Pai, entregando a sua vida, o seu coração. Oh meu Deus, fortaleça ela a cada dia. Encha ela com a presença do Senhor, com a presença do teu Espírito, com este avivamento, meu Deus, que gera conversão genuína. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre esta vida uma nova história, sobre a vida desta mulher uma nova dimensão, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus por esta vida. Amém. Glória a Deus. Nós queremos te ajudar, minha irmã. Queremos pegar depois o seu nome, tá bom? Vamos estar orando por você. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, eu profetizo que a minha semana será uma semana de vitórias, de bênçãos, de milagres, porque eu estou carregando a tua presença. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo esta vida. Eu profetizo a bênção, o milagre, a vitória, o livramento, a cura, meu Deus, a libertação do Senhor sobre esta vida. Abençoe o teu povo, leva o teu povo em paz para os seus lares, guardando-os, protegendo-os e livrando eles de todos os males. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vão na bênção, vão na paz. Você que está aqui pela primeira vez, passa lá no nosso acolhimento, por favor. Você que está aqui pela primeira vez, nos visitando, a irmã que entregou a sua vida a Cristo, nós queremos colher o seu